Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só, no vídeo de hoje, fundos imobiliários que estão a preço de banana. E vocês vão ver que tem fundos bons aqui, inclusive tem um fundo incrível, que eu gosto muito aqui, a gente vai falar dele por último, e eu vou explicar para você por que ele tá barato. Pessoal, olha só, a gente vem num momento volátil, a gente sabe, né? A gente vem fix volátil, mais aí mostrando, né, uma volatilidade maior do que a gente está acostumado. Não é uma volatilidade absurda, está sofrendo bem menos do que ações, né? Mas a gente ainda continua mostrando uma volatilidade porque a gente ainda tem, né, déficit fiscal, a gente ainda está num risco fiscal, a gente ainda está numa taxa Selic que está caindo, mas está muito alta. E quando a taxa Selic está alta, a gente percebe que a bolsa de valores cai. Tá bom, turma? Lembrando, não é recomendação de compra, tá bom? Mas a gente vai falar aqui que tem o quê? Oportunidade. Por quê? Tem fundo que tá barato? Tem. São fundos bons? Tem um, que é meu queridinho, e eu vou explicar o porquê que ele é. Eu acho que ele deveria, né, ser um dos mais queridinhos da carteira. Então, pessoal, a gente ainda vê fundos que estão negociando abaixo do valor patrimonial. Ou seja, os fundos têm ali, se a gente falar um fundo de shopping, por exemplo, os shoppings têm um valor patrimonial, né, que é o patrimônio líquido, só que ainda o mercado vê, ó, a gente quer saber mais aqui, o que vai acontecer? Prova para a gente que vale a pena essa cota, né? E os fundos de tijolo foram os que mais apanharam, né, turma? Taxa Selic alta, as pessoas não conseguem comprar, não conseguem empréstimos, e aí a gente vê um momento delicado. Mas é nesses momentos que a gente vê o seguinte, oportunidade, turma. Por quê? Porque daqui a pouco cai a taxa de juros, a gente sabe que fundo imobiliário é algo que traz aluguel isento de imposto de renda e eles continuam pagando dividendos. Então não tem por que se desesperar, tá bom? Não tem motivo, não foi uma grande queda, a gente não viu um absurdo de queda no IFIX, mas com certeza uma volatilidade maior, tá bom, turma? A gente vai falar, pessoal, de um fundo imobiliário que ele diminuiu a vacância física absurdamente, que é o HGRE11. Para quem não sabe, turma, esse fundo imobiliário, ele é um fundo de tijolo, ele investe em lajes excelentes, né? Lajes que são caras na Faria Lima, naquele eixo Berrini, Faria Lima, ou seja, são ativos caros. E o que ele fez? Conseguiu reciclar o portfólio, né? Ele conseguiu trazer ativos bons e com isso, turma, com essa volta, né? Porque não pensa você aí que você vai ficar sempre de home office, não. O que ele conseguiu fazer? Abaixar a vacância física. Agora, ele é um fundo de laje, a gente sabe que as lajes apanharam muito, eu gosto desse fundo, eu venho falando que eu tenho carteira, não vendi porque eu acredito nesse fundo imobiliário, tá, turma? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente vê aqui no Investidor 10. Hoje, tá? Na data de hoje, a cota tá R$ 119. Olha lá, mesmo que ele passou um sofrido, tá passando aí um sofrido momento, olha lá, né? Ele pagou nos últimos 12 meses 9,66%. E isento de IR, ou seja, ele continuou pagando. Nós estamos em dificuldade, mas a gente vai continuar pagando os cotistas. E é isso que os cotistas querem. Olha o PVP, estava derrubado. Eu falei lá atrás, eu falei, gente, está derrubado esse PVP. Agora já está em 0,81, ou seja, quase 20% ainda de desconto. E é um baita fundo de laje, tá, turma? Aí ele tem uma liquidez muito boa, que é importante, de 2,06, que a gente sempre fala, turma. Liquidez, né? Ou seja, se eu quero vender, tem gente para comprar. E se você vender, talvez eu compre. Então, turma, não vende no desespero. Agora, o que a gente não pode esperar é que o HGRE11 tenha, de repente, uma grande valorização agora. Por quê? Porque é um fundo de laje. E os fundos de laje apanharam, turma. Então, como eu invisto para longo prazo, e acredito que muitos de vocês também, ele é um fundo para você deixar na sua carteira e deixar lá para ganhar o seu dividendo, tá bom? Inclusive, ele aqui pagou bons dividendos. Então, ele está no segmento de laje, como eu falei, excelentes lajes. E olha a vacância, chegou a 20%, até mais. Olha quanto está hoje,
5,80%, ou seja, diminuiu e muito a vacância física, né, pessoal? A gente vê um último rendimento de 1,50, muito positivo. E aí a gente vê, pessoal, 1,73 bilhão de patrimônio, né? De valor patrimonial. Isso é excelente. E uma taxa que para mim está super considerável, que é 1% de administração. Então, pessoal, olha só. Se a gente olhar o PVP, a gente vê que o 0,81 aqui está dando desconto, né? Que é o preço da cota, sobre o valor patrimonial. Só que o mercado precifica o futuro. Então, pode ser que esse fundo, daqui a pouco, o mercado fala, opa, o fundo tá bom. Então, sobe-se o preço do PVP, ele fica mais caro, né? E aí, turma, a gente vê, a gente também tem que ver os riscos, tá? Eu sempre falo isso, por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas falam, ah, não, vou investir em tal fundo. Mas tem que avaliar o risco também, né, turma? A gente não pode só achar que esse fundo vai brilhar daqui a um mês, tá bom? Mas ele está com preço muito barato, na minha opinião, pelo que ele tem. Olha só o que a gente vê. Ele tem aqui 3 edifícios, maravilha, locatários 45, ou seja, ele não depende só de um locatário. Eu não gosto de fundo, sempre falo para vocês, monoimóvel. Ele tem aqui, pessoal, uma vacância financeira, na minha opinião, super ok, não está absurdamente fora, de 7,6%. Agora, como a vacância física diminuiu bem, né, para 5,8%, essa vacância financeira provavelmente vai abaixar, né, turma? E olha só, a maior parte foi o que eu comentei, né? São edifícios aqui padrão A e AAA. O que é AAA? Os imóveis são ótimos, são excelentes. E isso é muito bom para quem aí está olhando lá de boa, porque lá de boa é padrão AAA de inquilino. Né? No Faria Lima é caro. E aí, turma, a gente vê aqui que ele já melhorou na vacância física, ele já vem melhorando e que estava acima de 13, 15%. Todo mundo se preocupava com isso. Eu falava, gente, tá tranquilo, vamos ver o laje mais para frente. E vocês muitos falavam também, poxa, eu tenho esse fundo, confio e vou deixar mais para frente para ver a melhora. E ele melhorou. Agora, pessoal, se a gente ver aqui os últimos momentos recentes, eu gosto de mostrar, olha só, ele veio aqui 13%, antes estava até mais. Tá vendo essa corzinha mais clara? Para 5. Olha como diminui essa vacância e olha como ele está mais ocupado, né? Nessa barra azul. Ou seja, graças a Deus mostrando que está abaixando a vacância física. E aí, pessoal, olha só, ele também no relatório mostra que a vacância permaneceu em torno de 10, 11% durante uma boa parte ali de 2025, né, turma? Que ali naquele final de ano a gente viu, né, ele chegou ali a 5,8% agora falando aí no relatório em 2026. Que bom, porque eu tenho carteira e eu sei que muita gente tem. E aí, turma, a gestão é boa, tá? A gestão continua negociando novas locações, ou seja, vem, a gente negocia, a gente faz aquela flexibilidade, né? E no edifício Jatobá, que é um dos edifícios permanentes que está ali no fundo, por exemplo, tem uma negociação que já está em estágio avançado. Ou seja, ó, estamos quase lá, a gente está quase chegando lá e vai dar certo. Espero que dê. A gente quer que dê certo aí para todos os fundos. E aí, turma, a gente tem um ponto que a gente tem que avaliar que é muito positivo. Quando a gente tem essa redução, a gente tem que ter uma redução de alavancagem. Porque se a gente tem menos inquilinos e menos imóveis alugados, o que acontece? A gente tem mais alavancagem. E quanto menor a alavancagem, menor para o fundo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, o Renanzinho vai pôr esse gráfico para nós. Olha lá, né? Aqui a gente vê junho. Tá vendo essa parte laranja? Olha lá, a gente vê o endividamento, 2,2% do patrimônio, e a projeção aqui, ó, para dezembro de 2028, é que seja completamente amortizada, né, turma? Agora volta para cá. Carol, ele ainda tem riscos? Pessoal, é o que eu falei, para quem investe em laje para o futuro, pensando no longo prazo, sim, ele está ok. Eu vejo ele muito positivo. Agora, para quem vê, turma, ele para amanhã, amanhã vai subir. Não faça isso. Tem que ter estômago nessa hora
tem que ter emoção controlada, porque tem gente que acaba se emocionando, vai comprando e acha que vai subir em um mês. E não é assim, turma, a gente sabe que é uma jornada, tá? Agora, a vacância caiu, a ocupação melhorou e a dívida está diminuindo. Então, isso é muito positivo, principalmente com a vacância caindo. Agora, vamos falar dos riscos. A gente aqui também tem que falar dos riscos, né, turma? Olha só, continua sendo o próprio setor. A gente sabe que as lajes ainda estão voltando, ainda estão pegando ali, né, no tranco, ainda estão começando. Isso não é só esse fundo, tá, turma? Isso serve para o segmento todo. E mesmo com a melhora da vacância, o que a gente vê? Esse fundo vai depender da gestão. Então, renovar contrato, o que ele vai fazer, né, com esse novo reajuste, esse novo contrato que está quase fechando? O que ele vai fazer? Vai reajustar os aluguéis? Vamos ver como é que vai ficar esse ano? Ó, melhorei, agora eu quero reajustar os aluguéis. Então, turma, a gente tem que ver aqui. E os contratos, turma, são típicos. O que é isso, Carol? Esses contratos, eles não são atípicos. Eles não são aquele que tem maior contrato, mais tempo. Então, a gente tem que ficar de olho aqui, né? Esses contratos são típicos. O que tem menos proteção aí de saídas de inquilinos, né, turma? Por outro lado, a alavancagem é baixa, então positivo, não está endividado, está aí próxima de 2,2% e o fundo também já projeta uma redução gradual aí para os próximos anos. E por que ele está barato? Carol, ele está barato porque é um baita fundo. Pessoal, ele tem um desconto patrimonial que está baixo, ainda mostra uma alavancagem no sentido de, né, diminuiu, mas ainda o povo está de olho, ainda os investidores, o mercado está de olho. E, pessoal, o mercado, o que mostra isso? Que ele cobra um desconto grande. Por quê? Porque esse fundo, justamente, ele está exposto a lajes, né? Ele está exposto aí, ele tem um rendimento de 1,50, que foi o último, R$ 51,50, mas será que vai ser recorrente na carteira? Ou será que foi um momento? Então, o mercado fica de olho e está atento a isso, tá, pessoal? Mas o investidor precisa analisar o fundo e ele tem que ver que, considerando uma distribuição recorrente, sempre paga, só que mais próxima ali a 0,85 centavos. 85 centavos. Vamos ver por que esse R$ 1,50, né, no último mês. Então, o pessoal está atento, o mercado está atento e os investidores estão atentos. Agora, Carol, você acha um bom fundo? Excelente, tá, gente? Eu nunca vendi. Eu acho que esse fundo tem patamar bom, vai ter inquilinos bons, já está diminuindo a vacância física e a vacância financeira tá ok, tá ali dentro do fundo. Quando baixar mais ali a que a gente vê de ativos, melhora a vacância financeira, né, pessoal? Então, eu acho sim o fundo bom. Eu tenho em carteira, mas não é recomendação de compra, tá bom, turma? Tem que estudar o fundo, abre a RI e vê o que está acontecendo. E aí, pessoal, eu vim falar aqui de um parceiro nosso que eu sempre falo, que a Coinbase é uma das maiores exchanges do mundo que a gente tem de criptomoeda. E é o seguinte, você quer ganhar R$ 20? Eu quero e acho que todo mundo aqui quer. E a Coinbase está fazendo isso por você. Pessoal, olha essa promoção, mas tem que ser por esse link que está aqui embaixo. Você tem que abrir a sua conta por esse link gratuitamente, que está aqui embaixo, ou pelo QR Code que está passando aqui na tela. Seguinte, o que você vai fazer? Vou falar por passos aqui, a gente também vai deixar na descrição. Primeiro passo, Carol, vou abrir minha conta gratuitamente. Pessoal, é super simples. A plataforma em português e, se não for a melhor plataforma para você mexer, porque é muito fácil, tá, turma? Segundo passo que você vai fazer, manda um Pix da sua conta, não sei qual banco você usa, de R$ 10 para a sua conta Coinbase, que já está aberta. E aí você vai investir em qualquer criptomoeda. Eu gosto do Bitcoin, é o poderoso chefão. Para mim, vai ficar aí por muito tempo. Aí, a Coinbase vai ver isso e vai te devolver R$ 20 em Bitcoin na sua conta para te estimular a começar devagar, tá bom, gente? Ninguém aqui tá falando para você colocar todo o seu dinheiro em cripto. Pelo amor de Deus, principalmente reserva de emergência. Mas para você começar aí, tá bom, gente? E
esses R$ 20 da Coinbase em Bitcoin caem em 48 horas. Pode conferir, 48 horas na sua conta. Mas lembra, turma, tem que ser por esse link que está aqui embaixo ou por esse QR Code que está aí na tela. Tá bom, turma? Ah, o Bitcoin tá... Carol do céu, mas está muito barato, né? Meu Deus, eu tô com medo. Turma, aproveita as oportunidades, né? Aí chega a 100 mil no verdinho, todo mundo quer comprar. E você foi ligeiro, ligeira, comprou a oportunidade baixa. Pessoal, não dá para fazer o movimento inverso, nem no Bitcoin e nem na Bolsa de Valores, né? Vender quando tá, meu Deus do céu, tem dois investidores, o que fica tranquilo e vê que é oportunidade, e o outro que fica emocionado, fica com medo e acaba errando, né, turma? Não dá para errar aqui. Agora, pessoal, a gente vai para um fundo que é o HSML11. Esse fundo, turma, é um fundo de shopping. Inclusive, ele tem um relatório muito claro, se não mais claro, né, de transparência e de clareza. E ele está com desconto, tá? E ele está ali sempre procurando novos shoppings. É um fundo diversificado. Então, hoje, a gente vê uma cotação de R$ 86,27. Ele entregou dividendo também, então não tem desespero, de 9,76% aí nos últimos 12 meses, e um desconto aqui, né, tá em 0,86, então um desconto de 14%, quase 15%, e muito boa liquidez, acima de 1 milhão, 4,18. Só que olha aqui, ó, tá subindo. Nos últimos 12 meses a variação tá para cima, 18,06, mesmo PVP ainda mostrando desconto. Então, turma, olha lá, uma taxa de administração 1,30% ao ano, acho cabível, principalmente se o gestor for bom. E eu acho que é. 0,75 centavos aqui por dividendo, o último dividendo que ele pagou por cota. Tá com uma vacância, pessoal, de 3,80%, uma vacância física para mim muito pequena, por ser shopping, né? A gente tem grandes shoppings aí. Então 3,80 tem bastante. Eu acho uma vacância super ok, tá? E o valor patrimonial, 2,13 bilhões. É muito dinheiro que tem em caixa. Turma, um ponto mais importante é que a gente não teve uma deteriorização dos shoppings. A galera falava, vai ser igual aos Estados Unidos, os shoppings, quando deu aquela crise. E não, porque o Brasil é diferente. Cada país tem o seu estilo e não vão acabar os shoppings. Na minha opinião, tem gente que gosta de provar a roupa, não gosta de comprar em e-commerce? Tem. Tem gente que vai com os filhos ali no cinema num fim de semana, tem estacionamento, tem gente que está comprando, principalmente se for bons shoppings. Então não faz sentido achar que vai acabar os shoppings, né, pessoal? E aí eles continuam operando bem os imóveis. Então, assim, em maio as vendas subiram dos shoppings, cresceram ali 9% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a receita, que a gente tem que olhar também, operacional, avançou 5%. Então, está mostrando um resultado melhor, né? E a taxa de ocupação, 96,3%. Olha como está ocupado, pouquíssima vacância. Não vejo nenhum problema, ai meu Deus, uma vacância absurda. Não vejo isso, tá, turma? E a inadimplência super controlada. O que é inadimplência? Quando não paga, de 3,3%. A gente está com a taxa alta, né, turma? A taxa Selic está alta. Fica difícil, às vezes, para as lojas pedirem, né, empréstimo e etc. Mas não vejo um absurdo aqui, não. Olha lá, né? Por que ele tá barato? Porque o principal motivo é a alavancagem, né, turma? Ele tem ali 8 shoppings em 5 estados bem localizados, reduzindo, não depende de um inquilino, de um shopping. Mas, turma, as obrigações do HSML, o que a gente vê? O índice de alavancagem líquido hoje do fundo é 20,7% líquido, tá? Então, os dados abaixo que mostram aqui mostram para nós que todos os pré-pagamentos recorrentes da operação de desinvestimento vêm do shopping Pátio Maceió. Então, é de 1. A gente olha aqui, né, na tela e o Renanzinho tá pondo aqui para a gente, tá vendo? Aqui a gente vê certamente quanto que paga a taxa, né? Olha lá, do CRI aqui, tá pagando CRI, IPCA mais 6,80, que é bom, IPCA mais 6,90, mais 7,60%. E ele também tem a CRIs ali atrelados a CDI
e também a IPCA, né, turma? E o IPCA está alto e o CDI também está alto, que é quase o valor ali da taxa Selic. E aí, pessoal, o mercado está olhando isso e está aplicando um desconto, por quê? Não é porque os shoppings estão vazios, né? Não estão super vazios. Ele está cobrando um prêmio, por quê? Porque ele quer uma estrutura financeira do fundo. Como é que vai ficar? Os shoppings vão continuar, né? Vai continuar pagando isso? Ele quer saber, o mercado vai lá olhar, o mercado está entendendo como, ó, ainda a gente acha que está barato por tudo que está oferecendo. Esse desconto é suficiente, ó, pessoal? A gente vê aqui, ó, o valor da cota hoje é 86,27, como eu falei, e o valor que deveria ser 100,06, R$ 100,06 por tudo que ele tem. Ele tem um valor patrimonial alto de 2,13 bilhões. Tem cotista aqui, ó, 21,33 milhões também. E aí, turma, ele pagou, como eu falei, né, um dividend yield ali nos últimos 12 meses, aproximado de 9,8%, e a gestão é boa, já está projetando aqui distribuição entre 0,74 a 0,78 por cota aí no restante de 2026, ou seja, pagando, né? Então, pessoal, o HSML11, que é um bom fundo de shopping, tem bons shoppings, ele parece barato. Por quê? Porque tem uma diferença clara entre a qualidade operacional dos shoppings e a forma como o mercado precifica a dívida. Calma, não é um fundo ruim, tem um relatório muito claro. Para mim, o melhor é fácil de ler. Turma, pega o RI do shopping, vai lá ver. Eu, Carol, tenho, tá, um pouco menor a minha exposição, porque eu tenho ali o XPML11, que eu gosto muito, eu tenho o VISC11, então a minha posição é maior. Mas o fundo, pessoal, ele tá ali, né? Ele não é um fundo que está passando um sufoco, como outros talvez estejam passando um sufoco. De jeito nenhum, tá, turma? Então, o risco melhorou, tá menor nos shoppings, e isso melhora ali o balanço financeiro do fundo, né? Agora, eu vou pedir o seu like. Se você realmente faz sentido você estar aqui com a gente, dá o seu like no vídeo, porque ajuda muito o nosso canal, compartilha com a galera. E fundos a preço de banana, turma, presta atenção, fica aqui até o final do vídeo. Eu vou falar um último, que é queridinho da minha carteira, e eu acho que pode ser o seu também, tá bom, turma? Dá o seu like, já compartilha e já vem aqui se inscrever também, porque o YouTube às vezes ele dá uma manobra e às vezes ele te tira e não se inscreve. Você estava inscrito e fala, ué, mas eu não tô mais. Então, confere se você está inscrito e inscrita e solta o dedo no like aí pra gente, turma. Vamos dar uma olhadinha e agora sim eu vou entrar aqui num dos meus fundinhos que é queridinho da minha carteira. Eu gosto demais, que é quase impossível a gente ver esse PVP, que é o HGLG11. O Grupo Pátria vem fazendo um excelente trabalho, ele é gigante no setor logístico. Ai, HGLG. Eu gosto muito do HGLG, mas eu também gosto muito do BTLG 11, mas não é recomendação, tá, turma? Pro que ele tem, pro que ele apresenta, ele tá com PVP de 0,88, ou seja, mostrando um desconto. Dificilmente você vai ver esse desconto no HGLG. Você vai ver ele mais caro, possivelmente, lá para frente, tá, gente? Olha a liquidez, tem muito cotista, 14,58, ou seja, acima de 1 milhão. Muita gente confia nesse fundo e hoje, na data de hoje, uma cota, tá, turma? Com uma cota você já pode ser sócio aí, cotista desse fundo, R$ 147. Pagou dividendo nos últimos 12 meses, a gente quer saber. Isento de IR todos os meses caindo, 8,96%. Segmento a gente fala, né? Tá no logístico. A gente vê aqui a taxa de administração, para mim, pelo que está fazendo a gestão, muito boa, de 0,60% ao ano. E olha quanto ele tem de valor patrimonial, 7,60 bilhões. Bilhões de reais. Para ver esse dinheiro, né, Renanzinho? Vai demorar muito, bastante dinheiro.
O último rendimento pago, 1,10. Mas lembra que eu falei? A gente quer saber, vai ser recorrente, como é que vão ficar esses dividendos, então a gente sempre tem que estar de olho, né, turma? E aí, a gente vê aqui, ó, o valor patrimonial por cota, hoje, 147, mas deveria valer 166,60, tá bom, turma? Olha lá, a gente vê aqui o número de indicadores, tem 42 imóveis, 186 locatários, tem muito locatário e locatário muito bom. A vacância física, 3,1% e a financeira, 2%. Isso aqui é raríssimo de se ver, né? Raríssimo de se ver. O HGLG é muito bom, tá barato. Fundo, eu falo que tá preço de banana, sim, porque ele é um fundo muito bom. Carol, mas está passando algumas dificuldades, alguns medos, alguns riscos. Pessoal, ele continua sendo um fundo muito bom e ele vai dar um jeito. A gestão é boa, vem fazendo um trabalho bom e vai dar um jeito, né, turma? Aí a gente vê aqui, ó, 186 locatários, né? Poxa, é super diversificado e tem muito locatário. E aí, pessoal, a gente vê uma gestão que prevê a saída, sim, da Cargill de um imóvel em Goiânia, que pode elevar a vacância para 4% em 2027, mas esse nível considera-se ainda administrável diante da diversificação da carteira, tem muita diversificação. Olha lá, outro ponto positivo é a estabilidade dos rendimentos, né? A barra azul, ó, mostrando sempre aqui, tá vendo? A remuneração dos cotistas. E aí, o dividendo atual, 8,96% e em 5 anos, 8,60%. Por quê? Está pagando R$ 1,10. Mas vai continuar assim? Não é o normal, né? A gente vê um pouco mais baixo, um fundo excelente, mas a gente vê historicamente que ele paga ali, ó, remuneração para os cotistas de uma forma ok, né? Sempre linear. E aí, turma, ele busca criar valor, desenvolvimento novo, ele desenvolve novos imóveis. E aí, turma, não é um fundo que está passando um problema desesperador, é um fundo dentro da bolsa de valor, ele tem um dos maiores rendimentos, ele tem previsibilidade, lógico, Carol, tem fundo que paga muito mais? Tem, só que se corre mais risco. E esse fundo é um fundo que você não vai correr um baita risco, tá? Mas você vê ali, ele não está entre os dividendos mais altos, mas é um fundo estável. E isso traz previsibilidade e traz segurança para os cotistas. Tá bom, gente? Teve um destaque aqui do mês, que é importante a gente falar, a assinatura do contrato BTS, que é bacana, com o Mercado Livre, que é gigante, né, turma? Dificilmente o Mercado Livre vai ficar mudando de galpão, porque complica a vida, né? Você fica mudando de galpão, você vai para lá, vai para cá, igual mudança de casa, né? Chato, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Então, teve aí um bom valor, né, para esse ativo no Mercado Livre, que é o HGLG Itupeva G400. Então, teve aí uma assinatura, concluiu uma assinatura importante, pessoal. E aí, a gente vê também que o imóvel terá aproximadamente 52 mil metros quadrados. E o contrato, olha que legal, é de longo prazo, né? E isso traz o quê? Segurança. Por quê, turma? A gente fala que ele é atípico, né? Porque o contrato é de mais longo prazo. Não é 2027, 2028. É longo, é um contrato mais longo. E o Mercado Livre, que na minha opinião é um baita inquilino. Não acho que ele vai dar calote, seria muito difícil, né? E aí, turma, ele tem uma alavancagem financeira próxima aí dos 8,7%, chegando a mais ali quase 10%. Mas, além disso, ele tem bastante compromisso, tá? Ele tem compromissos realizado as aquisições de imóveis e ele deixa isso claro. Então, esse endividamento, pessoal, parece exagerado. Ai, meu Deus, é muito exagerado. Só que ele vem também trazendo que gera despesa quando você faz aquisição. Então, a gente continua acompanhando o fundo, mas fato é que a gente vai acompanhar enquanto os juros permanecem elevados. Quando caem os juros, os galpões falam: opa, agora eu estou um pouco menos sufocado. Baita fundo, tá, pessoal?
tem carteira grande, diversificado, baixa vacância, que isso é importante. Os imóveis são muito relevantes, nossos locatários são muito bons de verdade e rendimentos estáveis. Ou seja, isso é muito positivo para nós. E a gente quer viver de renda passiva, mês a mês ganhar ali dinheiro, né, isento, só que a gente quer ter uma previsão, a gente não quer ficar assim, né? Parece aquele negócio de coração às vezes, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, para nós não é bom, né? E de outro lado, a gente vê uma alavancagem, de outro lado, a gente vê esses juros altos, espero que vá diminuindo aos poucos, para que a gente possa fazer, para que ele possa ter projetos em desenvolvimento e cresça mais, né, pessoal? Expanda aí a carteira. Agora, pessoal, é o que eu sempre falo, não siga a carteira de ninguém, não siga o que eu estou falando aqui, estude os fundos. Eu tenho esse queridinho na minha carteira, o HGLG, né? E para mim tem muita qualidade, tá? Nos ativos, acho que sim, ele está com preço de banana, pelo que ele representa, e muita gente tem o HGLG em carteira. Agora eu vou te perguntar o seguinte, porque eu sempre quero fazer uma pergunta que eu sou curiosa, né, gente? Compartilha aqui embaixo comigo. Você tem o HGLG na carteira? Você tem o BTLG na carteira? Qual fundo de galpão você tem na sua carteira? Eu aposto que tem muita gente aqui que investe no HGLG11. Comenta aqui embaixo comigo. Carol, invisto no HGLG11? Invisto no BTLG11? Invisto nos dois? Mas, criatura, olha para mim. Compartilha aqui embaixo. Comenta aqui embaixo com a gente. Tá bom? Porque a gente é curiosa e a gente quer saber, não é verdade, Renanzinho? A gente quer saber tudo. Pessoal, eu sempre falo para vocês e vou continuar falando. Voa Brasil, olha para mim. Quem investe futuro agradece. Continue investindo. Vambora. Um beijo de luz e o principal, né? O nosso sócio, Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.